Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Prezado amigo da Palavra de Deus que está neste momento participando conosco, é motivo de bastante alegria vocês, irmãos em Cristo, que estão participando conosco. É um momento de reflexão onde estaremos trazendo o ensino da Palavra de Deus, que fala sobre os últimos dias, que fala sobre o aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa nas igrejas. Um assunto muito importante. Mas antes de iniciarmos o estudo, vamos estar louvando a Deus com o louvor da harpa, o hino de número 206. O clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de 1000 anjos rodeado, para o crente preparado. Cristo volta coroado, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro, sentaremos prazenteiro. Ó que gozo verdadeiro com Jesus, pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu pendão bem certo, salvo estás. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Sim, à mesa sentaremos, e com Cristo cearemos. Quando feliz nós seremos com Jesus, para sempre gozaremos, e com Cristo reinaremos. Sua glória fluiremos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Esta é a esperança de todos os cristãos que estão firmados dentro das promessas. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa, pois ela trabalha diuturnamente para resgatar estas vidas que estão perdidas. Então vamos louvar a Deus no 208 da nossa harpa. Hoje queres se entregar para Jesus Cristo, alcançado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Aleluia! Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, Ele é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade, pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, oh Jesus é o rochedo divinal.
Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar ao bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos estar nesta tarde com Jesus, trazendo mais uma porção da palavra de Deus, onde Mateus, o profeta Mateus, o escritor do livro de Mateus, nos traz palavras ao qual vai de encontro o nosso coração, nos trazendo, sobre os princípios da dores. Vamos estar lendo lá em Mateus 24, a partir do verso 1, Mateus 24, a partir do verso 1, que nos diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Observa que Jesus aqui não estava simplesmente falando do templo em si, mas falava do seu corpo, da sua morte vicária na cruz. E eles ficaram indignados com aquela atitude, porque eles tinham aquele apego, naquele templo feito por mão de homem, mas Jesus está falando da sua própria estrutura, do seu próprio corpo. E Jesus disse, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? O interesse deles, naquele momento, era por um fato que viria muito além, Mas a dúvida que eles tinham era sobre isso, o interesse em saber sobre o futuro. Nós vemos que muitos hoje estão também interessados em querer saber sobre o futuro, mas a Bíblia diz que o futuro somente a Deus pertence. E Jesus respondeu a eles dizendo assim: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus estava preparando, mas nós vemos que essa mensagem ela vem bem a caráter para nós nos dias de hoje. Os acontecimentos que nós estamos vendo, a curiosidade de muitos, o amor de Deus se esfriando dentro das igrejas. E ainda nós temos visto muitas guerras surgindo e promessas de mais guerras por aí que estão por vir. E temos visto a população desolada sem saber para que lado ir. Mas a igreja continua pregando esta palavra. A igreja continua trazendo a mensagem de alento e conforto para os corações daqueles que querem ouvir. E Jesus continuou dizendo ainda: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reinos, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. É o que nós temos visto.
Muitos lugares, né, tendo tremores de terra sem explicação, e muitos estão desatentos a esses sinais, mas o verdadeiro cristão sabe que são momentos de nós estarmos atentos aos acontecimentos. A igreja tem que estar atenta a esses acontecimentos e não omitir, mas trazer ao conhecimento dos fiéis que estão desatentos sobre esses acontecimentos. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar vosãos, e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Temos visto acontecer, tem países aí que a Bíblia Sagrada já foi simplesmente anulada. Não se pode mais ler a palavra de Deus, não se pode transmitir a palavra. As igrejas estão sendo fechadas e pastores e demais fiéis levando pelas autoridades para serem presos e responder por determinadas palavras que antes eram países que permitiam e hoje estão levados por governo, praticamente governos que estão filiados ao inferno, que estão filiados ao maligno, para tentar calar esta palavra. Então vos hão de entregar para ser de atormentado e matar vosão, e serei odiado de toda a gente por causa do meu nome. Muitos estão já pagando com a sua própria vida. Muitos estão levados diante de um comitê para que negue a Jesus. Aquele que não nega simplesmente será exterminado. E ainda, diante dos homens, eles tentam envergonhar. Mas o importante é que não importa a maneira com que levam os fiéis, mas o importante é a maneira como que Deus vai receber no céu. Você, prezado amigo da palavra de Deus que está agora participando desse momento, saiba que se você permanecer fiel a Deus, Ele também será fiel contigo e dar-te-á a coroa da vida. E neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros serão aborrecidos. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas tem ainda aquilo que o Senhor tem nos prometido. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Observa que Jesus, respondendo as palavras no Sermão do Monte das Oliveiras, foram dirigidos aos seus discípulos e a todo o povo de Deus daqueles dias. E está servindo para hoje até os nossos tempos, quando ocorrerá a sua volta, triunfante à terra para estabelecer o seu reino milenar. Quanto aos crentes vivos antes da tribulação, Cristo lhe diz que ninguém pode calcular, nem sequer fazer uma estimativa do dia da sua volta para buscá-lo. Por isso deve estar pronto a qualquer momento, porque ele voltará para levar aos céus a casa do Pai, como ele disse lá em São João capítulo 4, o versículo 2 e o 3. Numa hora em que não pensam que ele virá, e é nesta hora que ele vem. Então observa que quanto aos que crerem em Cristo, durante a grande tribulação poderão saber com mais certeza o momento da sua vinda. Cristo lhe dará sinal, pelos quais saberão que a sua volta está muito próxima. Quanto esses sinais acontecerem, deve reconhecer que ele está próximo e as portas estão para se fechar para a igreja. Então nós vemos que muitos estão preocupados com os sinais. E já temos visto sinais sucedendo na terra e muitos estão desatentos. Quais são os sinais do fim dos tempos? Nós vemos lá em Mateus 24, a partir do 4 até o 14, Jesus cita, que intensificarão as medidas que o fim se aproxima. Observaremos muita atividade dos falsos profetas e dos liberais religiosos dentro das igrejas visível. Aumentarão, enganarão a muitos,
muitas guerras, fome e terremoto serão o princípio de dores de parto, né, da nova era messiânica que se aproxima. À medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido. Muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo e o desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência, o crime aumentarão rapidamente e o amor natural e o afeto na família diminuirão. O evangelho será pregado no mundo inteiro. Os salvos permanecerão firmes na fé através de todas as angústias dos tempos do fim. Os fiéis, à medida que virem o aumento desses sinais, saberão que os dias da volta de Jesus se aproximam para buscar, né, a sua igreja. Então, temos visto já tudo isso sucedendo, principalmente os crentes fiéis das igrejas. Já temos visto os pastores amantes de si mesmos, que têm elevado, às vezes trazido novidade do mundo para dentro da igreja. Diz ele que é uma maneira, né, de preservar, né, de prender jovens, prender crentes que às vezes são liberais, né, para não deixarem eles a outras igrejas por causa das portas que estão se abrindo. Mas eu quero dizer-te uma coisa, o fiel permanece fiel à promessa que ele fez na cruz. Observa que uma igreja cheia não simboliza, né, uma igreja vitoriosa. Uma igreja cheia, ela tem, né, os seus fiéis, os seus salvos, mas tem aqueles que estão brincando com as coisas de Deus. E você, meu prezado amigo da palavra de Deus, nesta tarde, saiba que a verdadeira vontade de Jesus é que todos se salvem. Ele desceu dos céus e se fez homem e habitou entre nós, né? E nos trouxe o evangelho para que nós aceitássemos, para nos dar a salvação das nossas almas. E agora renegaremos eles simplesmente por um algo banal deste mundo. Eu sempre falo dos dois caminhos que o cristão tem que seguir, né? O caminho que leva ele ao céu é aquele mais difícil, que é o estreito. Muitas das vezes não cabe os dois, mas tem que se apertar os dois para caminharem junto nesse caminho estreito, enquanto o largo está lá espaçoso. E muitos vão sorrindo, carregando bagagem de todas as maneiras, achando que aquele caminho é o da salvação. Mas, meu prezado amigo, o caminho da salvação é o caminho da cruz. É o caminho ao qual o Messias trilhou para nos dar a esperança e a salvação. E ele mesmo é que vem buscar a sua igreja. Ele salvou a igreja e vem buscá-la. Então a igreja está aqui para alcançar esta vitória por parte de Jesus. E você tem dado valor àquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Então esses sinais seguirão os que crerem. A igreja permanece firme e fiel. Observa que temos visto, né, que estes sinais, muito importante, Cristo declara que durante os últimos dias desta era, o engano religioso será voluntarioso na terra. Note que as primeiras palavras que Cristo dirigiu aos discípulos a respeito do tempo do fim foram: acautelai-vos que ninguém vos engane. Observa, tem muitos se deixando levar, não querem templos vazios, não querem frequentar igreja genuína que tem seus membros já contados, mas simplesmente dizem muitos por aí que a igreja, quando está vazia, é porque o pastor não foi aprovado por Deus, mas que engano. Aprovado por Deus é aquele que traz o mundo para dentro da igreja, que pratica o mundanismo, enche-se de crentes que não são crentes, e os verdadeiros crentes são postos para fora, pois são criticados, são diminuídos por aqueles que se julgam tão importantes, né? Principalmente as irmãs que são fiéis por causa das suas vestimentas, né? Por causa de não se ceder, às vezes, ao capricho da vaidade, e elas são expostas ao ridículo diante das outras. Esses são aqueles que se dizem, que professam o Evangelho de Cristo. Esses são aqueles que dizem que a igreja, por estar cheia, aquele pastor foi aprovado, mas naquele dia nós veremos o que será dito para ele: apartai-vos, pois não vos conheço.
E ele dirá, eu, curei enfermo, preguei a tua palavra, eu não vos conheço. Por causa dessas atitudes que muitos têm tomado, então virá-se o fim, e nós estamos vendo muitas coisas se acontecendo, E do maior interesse de Cristo é que seus seguidores se acautelem do engano religioso que se alastrará em todo o mundo nos últimos dias. Para salientar esse perigo, e para os crentes dessa época, Cristo repete a advertência 2 vezes no Sermão do Monte das Oliveiras. Então, você que está sendo odiado, que está sendo perseguido pelo Evangelho, continue firme nesse propósito. Deus não esqueceu de você. Deus já está vendo o seu sofrimento. Mas é mister que isso aconteça para que a obra de Deus seja concluída. Veja o que Jesus falou aqui. Se sereis odiados, tribulações virão sobre todo crente em Cristo. Durante a sua peregrinação na terra, sofrer por Cristo por sermos leal, ele e a sua palavra faz parte intrínseca da fé cristã. Esse é o sentido, quando nós fomos odiados, é para crer e saber que verdadeiramente estamos sendo odiados por aqueles que já estão praticamente na mão do adversário. E neste meio, como eu já falei, estarei confirmando agora dos falsos profetas que surgirão, muitos falsos profetas. Então, à medida que os últimos dias se aproximam, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Grande parte do cristianismo se tornará apóstata. A lealdade total à palavra de Deus, bem como a santidade bíblica, serão coisas raras. Você já tem percebido alguma coisa como esta? A palavra agora ser rara? Tem determinados eventos que a palavra simplesmente... Irmão, sobrou 5 minutos para a palavra, já foi cantado, já foi dançado, já fizemos de tudo, agora vamos ter 5 minutos e o pregador tem 5 minutos para explanar a palavra. Esse é o sentido da modernidade que adentrou dentro das igrejas. Não estou falando que não existem igrejas santas, igrejas pentecostais que estão firmadas na cruz de Cristo. Mas a maioria estão desta maneira. Por isso que Jesus fala, cautelai-vos, pois para que ninguém te engane. Crentes professos aceitarão novas revelações, mesmo que eles conflitem com a palavra revelada de Deus. Isso motivará a oposição à verdade bíblica dentro da igreja. É aquilo que eu acabei de falar. Eventos onde dura-se 4 horas, 3 horas de cantoria, de dançaria, de tudo que for, para agradar a carne. E na hora que vem a palavra que é para atingir o Espírito, nós já não tem mais o Espírito na igreja. 5 minutos. E às vezes nem deixa o pastor concluir o fato, para que não venha a manifestação da glória de Deus. Prezado amigo, é motivo de nós estarmos atentos a respeito dos acontecimentos, para que não venhamos ir no vento dessas doutrinas que têm surgido por aí. Em toda parte no mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo, satanismo, e a influência dos demônios e espírito maligno multiplicar-se-ão sobremaneira. Para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e amor para com Cristo e ter como autoridade absoluta a sua palavra, conhecê-la bem na sua totalidade. Então, dirá isso. Essa prática que já estamos vendo por aí. Por essa semana passada agora teve um movimento onde que foi exercido todo tipo de escárnio contra a presença do próprio Cristo, contra a presença do próprio Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a palavra de Deus, ela é clara, que ela vem naquele dia corrigindo o homem, chamando o homem à atenção das coisas que estão se acontecendo. Mas não é para nós nos escandalizarmos, mas ficarmos firmados dentro das nossas promessas. Porque diz aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Um aumento incrível da imoralidade
de respeito e rebeldia contra Deus. E abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias: a perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão, e será como foi nos dias de Noé. A imaginação, através dos pensamentos de coração humanos, será só má continuamente. Será como nós nos dias de Ló. Então observa que nós temos que estar atentos a respeito de tudo isso. A igreja do Senhor Jesus não pode admitir determinados movimentos, mas simplesmente ficar firmado na fé cristã de Cristo. Ficar firmado dentro do Evangelho. Então observa que quando este Evangelho que nós estamos falando for pregado, aí virá o fim, né? O fim virá somente depois que o Evangelho do Reino for devidamente pregado em todo o mundo. O Evangelho do Reino é o Evangelho pregado no poder da justiça do Espírito Santo e acompanhado de sinais principais do Evangelho. Somente Deus saberá quando isso será realizado segundo o seu próprio propósito. Então o dever do crente é ser fiel e alcançar todo mundo até que o Senhor volte para levar a sua igreja aos céus. Então nós temos visto que muitos intérpretes da Bíblia creem que o fim, neste versículo, refere-se à ocasião que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os fiéis da igreja de Cristo serão arrebatados juntamente com ela nas nuvens e encontrar-se-ão com o Senhor nos ares. Cristo apresenta mais pormenores do seu aparecimento repentino para buscar a sua igreja. Então observa que para muitos Cristo já tem voltado e tem levado aqueles que estão preparados, que passa dessa para melhor, que morre com Cristo, esses estão salvos e ressuscitarão primeiro para estar ao lado de Cristo. Então observa que Cristo fala aos discípulos como se que ele está predizendo aqui fosse ocorrer naquela mesma geração. Esta, portanto, era a esperança da igreja do Novo Testamento. Esta deve ser também a esperança de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Em todo o tempo, devemos esperar que o Senhor Jesus volte. Em nossa geração, e o crente deve ter como mente em todo o tempo a iminência da vinda de Cristo e ao mesmo tempo difundir o Evangelho. Prezado amigo ouvinte, irmãos em Cristo Jesus, concluindo este assunto nesta tarde, eu quero trazer ao seu conhecimento e falar que se você está no caminho estreito, continue nele. Se você está trilhando o caminho da cruz, continue nele. Porque somente este caminho garantirá, né, que você irá morar com Jesus. Pois nós venceremos todas as batalhas. Sabe por quê? Porque ele venceu por nós. Ele venceu, ele disse que ele venceu e nós também venceríamos. E agora, nesta tarde, eu fico feliz, pois o Senhor tem me dado esta oportunidade de estar transmitindo esta live. Aqueles que de bom grado estão ouvindo e participando, saiba de uma coisa, que a verdade que o Senhor nos dá é essa. Eu tenho convicção que esta palavra, ela é genuína, ela é eficaz. Eu não estou aqui brincando de ser crente, nem brincando aqui de ser pastor, mas simplesmente trazendo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, esta palavra de alerta, essa palavra de conforto para aqueles que estão sem saber para onde ir. Saiba de uma coisa, que a igreja ela é vitoriosa. A igreja ela tem o poder de transformar o homem, de dar ao homem uma nova esperança. Mesmo que ele esteja fora do propósito de Deus, mas se ele der um espaço, o Espírito Santo o convence a vir conhecer a Jesus na sua íntegra. Saiba, meu prezado amigo, que todos nós fomos alcançados por esta palavra e temos essa esperança de um dia morar com ele no céu. E eu tenho certeza que essa palavra não é em vão. Eu tenho certeza que esse evangelho que nós estamos trazendo, essa mensagem sobre o final, é de grande valia para você que está em dúvida. E todas as tardes estaremos postando mensagens ao qual falará o seu coração. Não deixe de nos assistir ali no YouTube, no nosso canal. Tem mensagens para o teu coração.
Ministro Expedito Souza. Nós estamos ali com mensagens maravilhosas, ao qual fala o coração do ouvinte. Eu tenho certeza que a palavra entrará no seu coração. E glória a Deus por isso. Amém.